Olá, amigos da Missão. Olá, amigos da Amicast. Estamos aqui hoje, mais um podcast. Depois de uma temporadazinha aí, sem gravar. Nós retornamos hoje aqui em 2026. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é um amigo, que é um missionário. Tem feito um trabalho muito bom em Moçambique e no Brasil também. Estou falando do nosso amigo pastor. Pastor, se apresenta, por favor. Graças a Deus, querido. Bom dia, que Deus venha abençoar o nosso dia. Meu nome é Eliseu Boni, atualmente eu sou membro da Primeira Igreja Batista do Barreiro, casado com Keziane Martins. Temos uma filha, que é a minha enteada que eu queria como filha, fora os outros filhos adotivos que Deus tem nos dado, né? E estamos aí fazendo o projeto, o trabalho, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. E estamos aí. Fui convidado para participar, estamos aqui para a gente dividir a nossa experiência, né, daquilo que Deus tem nos dado através do nosso ministério. Bênção demais. Pastor, a gente conhece o senhor pelo trabalho feito em Moçambique, né? Já está com uma viagem marcada aí já para maio, Atualmente, 10 de maio. 10 de maio, né? Já está pré-estabelecido uma data aí, Sim. vai dar certo em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a falar assim, como começou o seu chamado, como começou assim, esse despertamento aí para trabalhar em Moçambique. Conta pra gente. Olha, o chamado missionário na minha vida se deu muito cedo. Muito cedo. Eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos. Eu era apaixonado pela África, tudo que eu via pela África, eu cortava figurinha de elefante, essas coisas, de animais. E tinha um caderno que eu colava tudo. E eu não entendia o porquê desse interesse pela África. E eu fui crescendo, fui tendo mais experiência com Deus. E eu não entendia o porquê desse amor pela África. E as coisas foram se desenvolvendo. E quando eu estava por uns 10 anos, você tinha me perguntado sobre uma das maiores experiências que eu tive, como se deu o chamado, né? Então, essa visão eu tinha na faixa etária de 8 aos 9, 10 anos, não lembro direito. E a visão foi o seguinte: tinha um abismo muito grande e eu andava por cima daquele abismo. E lá embaixo, muitas pessoas chorando, pedindo socorro, e eu tentando tirar com a corda aquelas pessoas. E, de repente, chegou um ser perto de mim, e era uma montanha descendo, né? Cá embaixo um abismo. E esse ser falou para mim, olha, essas pessoas aí não tem mais jeito, mas vem cá. Aí foi subindo comigo assim, a montanha, e quando nós já estávamos chegando em cima, vinha descendo vários tipos de pessoas. Ele virou para mim e falou, aquelas ali já não tem mais jeito. Mas está vendo essas aí? Todas essas pessoas estão na sua responsabilidade. Chega até a arrepiar quando eu lembro disso, porque eu tinha na faixa de 8 para 9 anos, não sabia direito. E eu lembro que eu acordei chorando, e a minha irmã mais velha, que sempre cuidava da gente, veio correndo, ver o que tinha acontecido, e eu contei para ela. E eu lembro dela sentar, e eu na ponta do joelho dela, de frente para ela, e ela olhar dentro dos meus olhos e falar para mim, Jesus está te chamando para a obra missionária. E ali foi, Uau. e ali foi se dando, as coisas acontecendo. Eu tinha 8 para 10 anos, entendeu? 8, 9, não lembro direito a data, mas foi nessa faixa etária. Ai, que benção, pastor. Daí não teve dúvida, né? Foi do uma das chamado. maiores experiências que Deus estava me chamando para a obra. E ali eu entendi que o chamado, Deus ele te vocaciona. E dali para frente minha vida nunca mais foi a mesma. No sentido de servir as pessoas, de querer fazer algo para ajudar alguém, na escola, no colégio, na igreja. Eu, com 12 anos, eu era líder de adolescente na igreja, fui líder de grupo de missões muito cedo, dirigi igreja muito cedo. Então, assim, o ministério vai desenvolvendo. Benção demais, pastor. Pastor, e como foi o processo assim, de preparação para esse chamado? Olha, a gente sempre se preparou, eu procurei sempre estar junto com o pessoal de missões, junto Gideões, me interessava muito pelos Gideões, na época a gente não tinha condição de ir. Pastor, teve uma pessoa que influenciou muito na minha vida também, foi o pastor Davi Botelho, da Missão Radical. Ele, acho que ele, até hoje ele está ativo ainda, acho que é Camanducaia, eu não sei. E em 1993, 94, na época eu não tinha dinheiro para fazer a TED, e eu ia muito para Jocum, todo final de semana, passava o sábado lá. Fazia serviço de voluntário e fazia trabalho. Quem me levou foi a Lucimara,
mas esqueci o nome do rapaz agora, que era o líder de jovens lá do Parque São João na época. E a gente nos procurou, fui procurando a sempre estar no meio, desenvolvendo trabalho, projetos, fazendo curso, participando onde tinha um simpósio de missão, estava sempre fazendo. E assim foi, se dando, entendeu? A minha preparação. Uma construção, né? Sim, muita gente não entende agora, muita gente acha que o cai de paraquedas, o porquê do projeto, o porquê está tomando essa proporção muito grande, mas ninguém sabe do fundamento, da história, como tudo começou. Sim. Muita gente me julga, até julga às vezes, igual ano passado, eu sofri muito ataque na rede social, de pessoas entravam debaixo dos meus vídeos comentando, por que você não faz isso aqui no Brasil? Por que você não está querendo aparecer, você está querendo like? Falei, meu amigo, então você não me conhece, porque há mais de 30 anos eu faço, exerço esse mesmo tipo de projeto de trabalho. Vale de Jequitinhonha, Bahia, Sertão do Maranhão, Fortaleza, tudo a gente já foi. E com detalhes, na época que a gente fazia esse projeto, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, não. Sim. Entendeu? E com dinheiro nosso. Com dinheiro nosso, tinha uma equipe que a gente organizava as coisas na igreja, equipe de jovem, equipe de adolescente, nós fazíamos maratona para poder levantar fundos, para a gente poder manter essas viagens, esses projetos. Não tem essa facilidade que a gente tem hoje de expor, igual a gente está tendo aqui agora, está falando sobre o projeto, pedindo ajuda. Não tinha. Antigamente era muito... Era mais restrito, né? Muita dificuldade que a gente enfrentava. Pastor, e como é que foi o apoio da família? Sou casado, tenho uma filha, e como a família percebe isso, entende isso, ela faz parte, apoia? Como funciona em casa? Olha, eu não tenho que reclamar, não. Minha família, graças a Deus, me apoia em tudo, minha esposa principalmente, meus irmãos, meu pai é falecido, minha mãe faleceu agora recente, mas sempre me apoiava. Nunca me confrontou. A minha mãe, às vezes, que é a preocupação de mãe, que ficava, você tem que olhar uma coisa séria, esse negócio de ficar viajando, você vai passar fome na estrada, você vai falar que Deus falou, mas se Deus falou, Ele cumpre. Entendeu? Verdade. Então, assim, se Deus te chamou, a maior certeza do missionário é você ter certeza que foi Deus que te chamou, não foi homem. Que aí, se você tem essa certeza, nada te para. Mas, referente ao apoio, tem total apoio da família, minha esposa, meus irmãos, a família dela que não entende tanto o chamado, porque são pessoas de bens e eles acham que eu teria que ter um emprego fechado. Entendeu? Eles não estão errados, mas graças a Deus não falta nada para ela, não falta nada para a gente. Ela é a missionária também. Peço oração aqui, use orar em favor dela. Ela está passando uma fase difícil de tratamento médico, está com um problema aí de uma depressão que precisa ser tratada. Entendeu? Precisa ser tratada. Mas eu creio que tudo isso faz parte do nosso chamado, né? A luta, a dificuldade. É verdade. Você está falando sobre chamado aí, me veio a memória aqui quando eu recebi um chamado para estar trabalhando aí com dependente químico, morador de rua. Eu passei por uma Cracolândia, uma das muitas que tem em Belo Horizonte, e o Espírito de Deus falou comigo, aqui é seu lugar. Você volta para cá para usar droga, você volta para aqui para tirar essas pessoas daqui. Amém. Eu lembro que essa palavra, ela acabou comigo. Porque a primeira impressão que eu tive foi estar amarrado. Que voz é essa? Que conversa é essa? Voltar para um lugar deles. Só que eu não entendia, o chamado, já falei isso aqui em alguns outros episódios, eu não entendia. Até que o Senhor foi trazendo clareza, trazendo entendimento, fortalecendo, dando direção de por onde começar. E aí nós estamos aí até hoje. E essa questão também que o senhor está falando sobre ouvir a voz de Deus, é inconfundível quando Deus fala, é inconfundível. Eu cheguei ontem de Ubá, nós estivemos ali em Juiz de Fora e tivemos também em uma outra cidade, Matias Barbosa, e depois descemos para Ubá, eu mais um outro missionário. Eu lembro que na quinta-feira, estava trabalhando no computador quando o Senhor me falou para me descer para Juiz de Fora. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem carro, meu carro consegue rodar mal dentro de Belo Horizonte. E aí o Espírito me trouxe à memória um irmão, o pastor Sebastião, e na hora eu mandei uma mensagem para ele, e pastor, como o senhor está? Vamos descer na Ubá, Juiz de Fora? Ele, vamos, arruma as doações que eu arrumo um caminhão. Aí foi a confirmação do Senhor ali. E o pastor Sebastião não pôde ficar lá, mas ele se dispôs a dirigir até lá, mas o filho levou eu e o missionário. Íamos em 3, mas acabamos indo em 2.
E foi muito bom aquele tempo ali. E vamos retornar agora com as doações, porque nós não conseguimos, como ganhamos um caminhão para transportar, nós não conseguimos doações em 3 dias para encher um caminhão. Encher o caminhão. Entendi. Mas é inconfundível a voz de Deus. Mas é o que eu falo, né? Quando Deus te chama, Ele garante o chamado e Ele providencia tudo que a gente precisa. Eu estava até comentando com a minha esposa um dia desse que uma das maiores provas que Deus nos chamou é que Deus tem nos sustentado nos mínimos detalhes, não deixa faltar nada, tem enfrentado muitos desafios financeiros, que não é fácil. Eu não sou ligado a nenhuma missão, nenhum projeto missionário, não sou sustentado por nenhuma igreja. Tudo que acontece é com a ajuda de voluntários. E o Senhor tem nos surpreendido, porque às vezes eu recebo oferta que eu nem esperava. Um dia desse, estava com necessidade de Moçambique e tinha prometido para eles que até tal dia enviaria a oferta. E não tinha o dinheiro para enviar. E eu fiquei muito preocupado, né, da forma que as coisas estavam acontecendo e o dia chegando. Naquela igreja que você pregou, eu congregava lá, aquela Assembleia de Deus que eu congregava antes de eu ir para Batista. Eu dirigi o culto, estava lá sentado e eu arrumei a roupa para ir para a igreja. E era uma calça preta, e camisa preta e um terno azul. Eu ia todo de preto. Só que eu falei, não, gente, eu vou variar hoje. Em vez de pôr o terno preto, eu vou pôr o blazer azul. Então, eu fui de calça preta, camisa preta e o blazer azul. Sentei lá, estava dirigindo o culto. De repente, entra uma irmã lá no fundo. Pôs a mão na cabeça tal, e ouvi o movimento de alguma coisa e ouvi que ela estava vindo pelo corredor. E era a irmã Dalila. De repente, o porteiro chegou no meu ouvido e falou, a irmã Dalila está te chamando ali, que é urgente. Eu fiquei, será que aconteceu alguma coisa? E quando eu cheguei lá, ela falou para mim, pastor, eu tive uma visão com você essa noite. E eu fiz uma prova com Deus. Que se eu chegasse na igreja, você tivesse com a roupa que eu sonhei, era para mim cumprir meu voto. E me passou, na época, R$ 1.500, que era de um terreno que ela vendeu. E isso foi no domingo. E na segunda-feira eu tinha prometido enviar o dinheiro. Não tinha o dinheiro. Não tinha onde tirar. Procurei fazer empréstimo, não consegui. E lá na África, não é igual que o Brasil. Se eu te prometi alguma coisa, não dá para me cumprir, eu ligo para você, aconteceu um imprevisto e tal. Quando acontece, devido à cultura deles lá, é uma cultura muito rígida, se eu não cumprir com aquilo que eu falei, eu fico como mentiroso. Então, assim, eu ia perder toda a credibilidade daquilo que eu já tinha conquistado, se eu não cumprisse aquele desafio. E eu orei muito preocupado, e no último momento, Deus usou a irmã Dalila. E ela falou, irmão, eu sonhei que o irmão estava com essa roupa na hora que eu chegava na igreja. Então, assim, Deus já vem trabalhando. Porque se eu tivesse ido com o blazer, terno todo de preto, eu tinha perdido a bênção. Mas eu fui obediente à voz do Senhor, Deus tocou em mim e falou, não, vou com o blazer azul. Calça preta, camisa preta e blazer azul. E o irmão estava com essa roupa. E eu fiz um voto. Se eu chegasse na igreja, o irmão tivesse com a roupa que eu sonhei, era para me passar o dinheiro para o irmão. E me passou R$ 1.500, que foi o dinheiro que a gente fez o casamento do pastor Juma de Mampula. Eita glória. Então, assim, esses são um de vários testemunhos que Deus tem feito através do nosso ministério lá. Eu tenho muitas experiências com Deus, desse socorro, né, presente. Sim. A palavra do Senhor vai dizer que tanto querer quanto efetuar vem dele. E às vezes a gente quer algumas coisas, algumas loucuras, que parece que é coisa da alma, mas é o próprio Espírito nos conduzindo e nos direcionando a querer essas coisas em prol do reino, em prol de vidas. Porque, naturalmente, o natural do ser humano é querer para si. Sim. Então, se nós queremos tantas coisas para o próximo, isso não vem de nós. Isso aí é um fato. Sim. E precisamos entender isso. Isso vem do Senhor. Porque eu já tive situações que Deus mandou ofertar um carro e era o único carro que eu tinha. Uma situação não, já várias situações, nós já ofertamos 6 carros. Então, assim, as pessoas não compreendem isso. Verdade. E eu acho interessante que as pessoas também não precisam de compreender, pastor. Às vezes o missionário, ele acha que ele tem que ficar prestando explicação para as pessoas, quando a única coisa que ele precisa de prestar é uma obediência a Deus, uma obediência ao chamado, e Deus fará tudo. Já tive experiência também do Senhor falar algum projeto para a gente estar desenvolvendo, o valor aquisitivo muito alto, e a gente, na hora, a mente humana, a gente fala, fulano de tal pode me ajudar com tantos, fulano de tal pode me ajudar. E essas pessoas, no entanto, não ajudam com nada. E eu já fiquei muito chateado com isso, até entender que é Deus que promove. Eu acredito muito nisso, que o Senhor ele pode usar
tanto qualquer pessoa, porque dinheiro não tem religião. Sim. A gente precisa de acabar com esse misticismo. Dinheiro não tem religião e Deus vai usar quem Ele quer, né, para estar servindo. E às vezes a gente espera recurso de um amigo, Sim. de um pastor, de uma igreja X, e essas pessoas, às vezes, elas estão tão preocupadas com a vida própria que elas não se preocupam com a vida dos outros, e elas também não é as pessoas que Deus tem para estar ofertando nesse projeto. Deus sempre está nos surpreendendo. E quando Deus nos surpreende, é algo assim sobrenatural. Às vezes você está falando algo assim que eu tenho vivido quase que 24 horas na minha pele. Procurar recurso de homem, grandes empresas, empresários, igrejas grandes. E Deus usa as pessoas menos improváveis, que você menos espera. Um dia desse, tive uma outra experiência também. Eu tinha que enviar um dinheiro para a África, estava com algumas dívidas atrasadas no meu cartão, que eu tinha chegado da África recente, e estava bem apertado. E eu orei ao Senhor, entendeu? Eu tinha tenho um horário marcado para pagar aquela dívida, e eu não tinha onde tirar o dinheiro. E, de repente, o meu telefone toca. Um colega meu que tinha mais ou menos uns 4 a 5 anos. Ele é da polícia, da ROCAM. Então, assim, por um policial da ROCAM, que é homens truculentos, tal, de lei, ser sensível à voz do Espírito Santo tem que ser Deus. Não é falando mal deles, que são... Sim, sim. É devido à profissão, devido a... E a gente tinha muitos anos que a gente não se via. Ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, não me pergunta como. Deus falou para mim o seu nome e mandou te mandar uma oferta. Eu amei. Só que eu achei assim, que é a oferta que todo mundo manda, 20, 50, 100 reais. Esperava isso. E de repente chega o comprovante para mim, R$2.000. E a minha dívida era de 1.500. E ainda sobrou 500 ainda para a gente poder, porque Deus, quando ele faz a obra completa, né? Sim. Então, assim, Deus, ele tem nos surpreendido grandemente através disso. E às vezes você falou algo também que às vezes a gente quer provar algo para as pessoas, provar para a sociedade, provar para a igreja que nós somos chamados. Ela não tem que provar nada para ninguém. A primeira coisa é confiar que foi Deus que te chamou, acreditar no seu chamado e colocar em prática. Porque a gente não adianta também a gente ficar de braço cruzado esperando, entendeu? É verdade. Arregaçar as mangas e fazer. Pastor, como foi a sua primeira viagem a Moçambique? Como foi o impacto que você teve de realidade cultural quando o senhor, primeira viagem, o senhor chegou ali em Moçambique, o senhor pisou naquela terra e visitou ali a primeira vez? Eu quero muito ir com o senhor agora, em maio. Eu já tenho também, Se Deus quiser, vai dar certo. apoiado muitos trabalhos lá, participado de perfuração de poço artesiano, de cisterna, trabalho com crianças, né? Já apoiei mais efetivamente o trabalho do senhor, está precisando de voltar, né? Mas qual foi o seu impacto? O impacto, assim, que o senhor teve no seu espírito quando o senhor pisou naquela terra, que o senhor começou a andar naquelas aldeias ali? Olha, para mim foi... Eu vim me preparar a vida toda para isso. Igual eu te falei desde o começo, como Deus colocou um amor muito grande pela África. E a vida toda eu preparei para esse momento. E na minha primeira viagem de 2019, tem uma missionária da Assembleia de Deus chamada Aparecida Rocha. Ela está em Moçambique há mais de 35 anos. Eu era adolescente quando ela foi para lá, tinha uns 14, 15 anos. Qual o nome dela? Aparecida Rocha. Aparecida Rocha. Ela está em Moçambique, enviada pela Assembleia de Deus, e a gente tem um vínculo, que era amigo de família e tal, e ela veio no Brasil, em 2019, ela veio fazer um tratamento. E não sei como, através do meu genro, a família dele é amigo dela, aí comentaram, o Eliseu está indo. Ela me ligou. Aí passou para mim, Eliseu, aqui é assim, assim, é a sua primeira viagem, então você age assim, e passou algumas coordenadas. Eu fiquei muito feliz, recebi o telefonema dela, que era uma pessoa que eu admirava muito, né? E eu nem sabia que ela estava no Brasil na época. Aí me ligou, me passou as coordenadas, e tanto o lado bom quanto o lado ruim. E quando eu cheguei lá, o impacto foi muito grande, porque foi 10 vezes pior do que ela tinha me passado. Ela me deu algumas coordenadas, acha assim e tal, aqui é assim, a cultura e tal, para mim não assustar. Sim. E quando eu cheguei, as coisas 10 vezes pior do que ela tinha me falado. A cultura deles assusta a gente bastante, entendeu? Coisas que para nós são normais, para eles é um absurdo. A fome, a dificuldade que eles têm, a corrupção também. Ela falou muito sobre isso, a corrupção que tem no governo, que tem até mesmo entre pastores, que nem todo mundo que está convertido, que está na igreja é convertido. Sim. Porque às vezes eles se convertem, mas não deixam as velhas práticas. Então, um dos maiores desafios nossos que a gente tem em Moçambique não é manter a igreja cheia, é formar discípulo. Porque eles vêm, mas continuam servindo a Deus, mas continuam com as velhas práticas, da bruxaria, da macumbaria. Uhum.
Então, assim, eu vi muito de perto isso, sofri muitos ataques espirituais, entendeu? De 24 horas de perturbação maligna, retaliação no mundo espiritual, a ponto do diabo se manifestar, tentar me matar algumas vezes. Então, assim, eu fiquei bem abalado. Mas o que me abalou mais foi ver o pessoal morrendo de fome. 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 A fome ainda é muito forte em Moçambique. 2019, sim. Agora, 2026 já não é tão igual foi 2019, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Entendeu? Mas existe muita fome. Existe muita fome, povoados que a gente vai. Então, sim, eu vi um casal de idosos morrer. Eu socorri, levamos para o médico, e lá tudo é pago. Se não é igual aqui, você chega, leva a pessoa para o hospital e atende. Não, você tem que pagar. E eu tive que pagar, passar esse casal na frente, que estavam desmaiados, já estavam desacordados há quase 1 dia e meio. E o médico chegou, colocou soro e tal, e de repente a senhora entrou em óbito. E ele, quem é o responsável pelo casal tal? Aí eu fui e falei, olha, infelizmente a senhorinha faleceu. Eu falei, mas o que aconteceu? Qual a causa da morte? Aí eu entrei em depressão. Ele virou para mim e falou, desidratação e fome. Aí eu tomei um choque de realidade. Onde eu estava, o que estava acontecendo. Teve um caso de uma menina também, que a gente estava no supermercado fazendo compra, porque lá não tem comida brasileira. Até tem, mas o feijão e o café brasileiro não tem. Então, você tem que andar uma distância muito longa para comprar. E nesse supermercado que eu fui comprar, vi se achava o café brasileiro, tinha uma criança pedindo esmola na porta. E eu fui para ajudar ela tal, e os irmãos me puxou, não faz isso não. E eu, entendeu, me jogaram dentro do carro e a menina gritando atrás, socorro, pai, tô com fome, pai. Então, eu fiquei com aquela voz daquela criança na minha cabeça. E aí eu fui brigar com o missionário, por que você fez isso? Eu queria ajudar, ele falou, se você para aqui, eles iam assaltar a gente, tirar tudo que nós temos, porque a fome faz as pessoas... Aí ele me mostrou, a criança está aqui, mas olha ali para você ver, um monte de adultos escondidos atrás das árvores, escondidos atrás em cima dos morros. Então, assim, foi uma... Aí eu fiquei muito chocado com isso. Aí eu comecei a entrar em depressão, lá. Aí eu tive que entrar em contato com a Gleice, que era a pastora auxiliar que nós tínhamos na época. E ela falou comigo, Eliseu, o que acontece? Deus não te chamou aí para você ficar assim, não. Deus te chamou para você fazer a diferença, para você ajudar essas pessoas. Você não ficar bem, você tem que acostumar com esse tipo de situação. Você vai ver isso aí direto, você tem que endurecer seu coração, porque se você for ficar amolecendo toda hora que você vê, você não vai dar conta de fazer o que você foi para fazer. E eu me peguei naquele conselho que ela me deu e comecei a ter mais facilidade de lidar com a dificuldade, que é grande. Pastor, eu falo o seguinte, se nós, como servos do Senhor, se não se compadecer, Mateus fala que Jesus saindo, ele viu uma grande multidão. Sim. E ele se compadeceu, porque eram como ovelhas perdidas sem pastor. Se a gente não ter esse sentimento de Jesus, nós não temos o Evangelho de Cristo. Sim. Se a gente não se compadecer, não vou dizer que da África, mas do vizinho. Agora, lá em Juiz de Fora, o Bar, Juiz de Fora teve mais morte por causa dos deslizamentos. Você vê o vazio no olhar das pessoas, dá dor. Dá uma dor muito grande. A dor. E a gente sente isso, né? O bar, o centro comercial foi todo destruído. E a gente limpando ali os donos de loja, os funcionários ali. A gente sente a dor. É lógico que é uma outra realidade, mas Sim. A dor é a mesma. Então, se como igreja, a gente não se compadecer do órfão, da viúva e do necessitado, porque a Bíblia fala necessitado e a Bíblia não fala que tipo de necessidade. Então, qualquer tipo de necessidade humana, seja escassez, seja abandono, seja doença, está dentro do contexto. E aí, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Olha, eu já sofri muito também, eu e a Adri, de pegar essa dor e transformar ela em nossa dor. Sim. De fato, é necessário isso para que a gente também se compadeça. Mas também nós entendemos que nós não vamos resolver todas as coisas, Sim. todos os problemas do mundo. A Bíblia diz que nós temos uma promessa de Deus sobre nossas vidas. Lá em Gálatas 9:3 fala, os que são da fé têm as promessas de Abraão. Sim. E quando nós vamos lá em Gênesis 12, as promessas de Abraão, que Deus fez para Abraão, Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, os que te abençoar serão abençoados, os que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, está essa promessa de Deus sobre nossas vidas. Então, em ti serão benditas todas as famílias. Mas assim, a promessa não é você resolverá o problema de todas as famílias. Não, a bênção que está em nós também
vai atingir essa... derramar sobre essas pessoas e elas também serão abençoadas. Então a gente precisa ter esse cuidado de não deixar de ser bênção, mas também de não deixar de ser frio, deixar de ser quente, porque o próprio Jesus diz, por causa da iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Então, se a gente não vigiar, o amor de Deus esfria nos nossos corações. E a gente não vai se compadecer mais de ninguém. Então a gente precisa tomar esse cuidado, Sim. continuar amando, continuar trabalhando e continuar sendo bendito para que todas as famílias da terra sejam alcançadas sobre essa bênção sobre nossas vidas. Mas uma coisa que eu percebo também, que às vezes a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo. Mas aonde que Deus te colocar, a gente tem que fazer a diferença. Sim. Mas aí, igual quando eu cheguei lá, foi um impacto muito grande que a gente tem que ter um controle emocional. Sim. Porque senão você só sofre e não consegue fazer o que foi para fazer. Entendeu? Então a Gleice, a psicóloga, ela me disse nesse sentido, que eu teria que acostumar com o sofrimento humano, que realmente é o que a gente vê 24 horas lá. Pessoas, um local que não tem saneamento básico, o pessoal morrendo de fome. Você anda na rua, esgoto a céu aberto, você vai no hospital, pessoas... É como se fosse um açougue, não tem nada, um local que não tem nada, é Deus. Eu cheguei a questionar Deus lá. Será que Deus virou as costas para esse povo? Porque o povo já morre de fome. Cheio de doença, não tem nada. A dificuldade deles é muito grande, que eles enfrentam ali, e muita tristeza. Então, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, a gente tem que saber guardar qual é o momento de emocionar, qual é o momento de agir, entendeu? A gente tem que ter um controle, porque senão você vai só desequilibrar, sofrer um desequilíbrio. Eu até vi um vídeo de uma missionária que estava lá recentemente, esqueci o nome dela agora. Estava até ajudando um amigo meu lá, chama Ernesto. E ela gravou um vídeo chorando, desesperada, e eu falei, realmente, essa é a realidade dali. Porque se você for trazer para o coração, o que você vê, você chora, você fica sem comer. Eu não acho que a gente pode perder as lágrimas. Todas as vezes que eu entro em alguns lugares, eu ainda choro muito. Eu me peguei chorando com enxada na mão lá agora em Ubá. A gente começa a sentir a dor daquele povo, sentir a dor daquilo que está acontecendo, e a gente não pode perder isso, né? Eu costumo dizer para a minha equipe que a gente precisa ser meio que como uma esponja. Sim. Você absorve tudo. Absorver aquilo que... E depois você se aperta, se esmaga e joga tudo nos pés de Jesus. Mas é isso que a gente... Porque ele diz, lançai sobre mim as vossas ansiedades, né? Porque tenho cuidado de vós. Pastor, e hoje, o senhor vê quais são os maiores desafios que um missionário encontra ali? Existe perseguição ou resistência ao evangelho na região? Olha, o que acontece? Um dos maiores desafios em Moçambique, eu creio que na África toda, ainda é o financeiro. Porque a África, Moçambique, é um país laico. Então, assim, eles não têm muita resistência ao evangelho, não. Se você chega, você prega, você consegue convencer eles, se converte, assim, na mesma hora. Entendeu? Já vi conversão, assim, de eu ficar, assim, esbabacado. A pessoa aceitar hoje, no domingo, está lá com a família toda, todo mundo aceita Jesus, estão firmes até hoje. Foram batizados, estão lá. É o poder do evangelho. Isso. Glória a Deus. A dificuldade que tem é a cultura. Porque muitos deles aceitam Jesus, mas estão presos debaixo, sendo escravizados por uma cultura satânica, que ali, vou contar uma experiência que eu tive. Pastor Juma, é esse que eu te falei, que a gente fez o casamento dele, Nampula. Eu estava em Moçambique. De Chimoio para Nampula, dá mais ou menos 12 horas, 15 horas de ônibus. Nós gastamos 36 horas, porque tinha tido ciclone e muito buraco na estrada. E eu ia para passar um final de semana com ele, o que eu fiz? Como a gente que é brasileiro, corre risco lá 24 horas de ser assaltado, de ser roubado, porque eles acham que o brasileiro tem muito dinheiro, como o nosso dinheiro vale muito lá. Então, chamou muita atenção. Eu falei, eu não vou viajar com dinheiro, porque no ônibus, eu sozinho de brasileiro, no meio de um monte de ônibus de africano, vou correr risco. Tem um aplicativo lá que você manda o dinheiro. Mandei o dinheiro para ele, na faixa de R$2.000, para a gente fazer o almoço lá durante o tempo que a gente tivesse no final de semana, que tivesse lá. Quando eu cheguei lá, sofri muito na estrada, foi uma viagem muito cansativa. Tem até alguns vídeos lá no meu Instagram ainda, de 2023. Eu dormi na rua, porque não teve um bom ponto que o ônibus estragou e eu deitei no chão, assim, apaguei, tão cansado que a gente estava. Chegamos lá. Quando cheguei lá, eu vi que o Juma não... que a gente chegou cansado de viagem, não tinha café, não tinha nada para a gente comer. E foi dando a hora do almoço, eu vi que não acendia fogão, nada, eu fui falar com ele, o que está acontecendo? Aí, pastor, aconteceu uma fatalidade aqui. Mas o que aconteceu?
entraram aqui, roubaram a minha moto, roubaram o dinheiro que eu tinha lá no banco, tiraram o dinheiro, estava no bolso da minha calça. E ele tinha um monte de filho. Então, as crianças dormem na sala, o quarto deles no fundo. Então, eles entraram, tirou a televisão, porque ele, como ele faz parte do nosso projeto, ele consegue levar uma vida mais acessível lá, melhor do que os outros, entendeu? Porque dá ajuda que a gente manda para ele. Então, tinha televisão, ele tinha uma motinha para ele andar, fazer evangelismo. Ele tinha alguns móveis, algumas coisas. E eles levaram tudo. Com as crianças dormindo assim, eles levaram a moto, levaram a televisão, entrou no quarto dele, tirou tudo, o dinheiro, a roupa, tudo que quiser levar. E eles dormindo. Falei, mas espera aí. Para tirar essas móveis, fazia barulho. Vocês não acordou? Falaram, não, porque aqui nós estamos na África. E eles jogam uma água de cemitério na porta do seu quarto, que você dorme um sono profundo. Falei, meu amigo, mas espera aí, conta direito essa história aí. Não, porque aqui através da magia, eles jogam uma água na porta do seu quarto e você dorme um sono profundo. Meu amigo, você é pastor. Esse tipo de coisa não pode valer na sua vida. A Bíblia fala que contra Israel não há encantamento. Jesus manifestou para desfazer a obra do inimigo. Então, assim, você não pode dar crédito para esse tipo de coisa. Então, se você acreditar, vai acontecer. Ah, não, porque você é brasileiro, mas aqui nós estamos na... Meu amigo, eu posso deitar ali, pode jogar um defunto inteiro aqui na minha porta, que eu não vou dormir. É essa certeza que nós temos que ter. Então, assim, eles aceitam Jesus, estão seguindo, mas um dos maiores desafios é tirar ele de debaixo dessa cultura que escraviza as pessoas, às vezes. Porque, às vezes, o fruto da mente também faz acontecer muita coisa. E o diabo, ele aproveita de tudo isso. Sim. Aí, enfrentei uma guerra muito grande, que eu comecei a trabalhar em cima disso, bater em cima dessa tecla, e aí sofre os ataques espirituais, que à noite eu não dormo, o diabo aparece, o diabo tenta te matar, porque o inimigo não quer que você abre os olhos dessas pessoas. Quer continuar escravizando elas, quer continuar prendendo elas ali debaixo dessa cultura esmagadora, que é a cultura deles. Então, eu falei com ele, não existe isso, que você está na África, não. Você está desfazendo o poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus, todo demônio tem que se dobrar. Não pode existir isso na sua vida. Você não pode acreditar que isso vai acontecer. E, através disso, nós estamos abrindo os olhos dele, estamos trabalhando com eles, temos enfrentado muitas dificuldades nessa área, porque, infelizmente, a cultura ainda é uma cultura muito demoníaca, às vezes. Pastor, você já teve algum conflito direto, assim, não sei se você pode falar aqui, porque isso aqui vai para o YouTube, roda o mundo, direto com algum bruxo, alguma situação dessas assim? Você já teve? Você falou de manifestação do diabo? Já. Olha, o diabo já manifestou de várias formas, tentando matar de acidente, materializou literalmente no meu quarto, um dia que eu estava dormindo. Aí, para a gente ver o poder da intercessão, da oração. Nesse dia, na minha primeira viagem, 2019, Deus usou uma profeta falar comigo, Raquel, amiga nossa, muitos anos, mulher de Deus, e ela falou para mim, Eliseu, Deus está te levando lá para desfazer o laço do inimigo. Deus me deu uma visão com você, que você chegava, tinha um portal muito grande, mas uma água muito suja, e você tinha que mergulhar por dentro dessa água, para você sair do outro lado. Muitas fezes, e você passou, mas quando você passou, que você mergulhou, você saiu do outro lado, e você conseguiu realizar muita coisa. Eu não entendi essa visão dela, fiquei até um pouco assim, julgando o pensamento, né? Cada uma e tal, eu viajei, esqueci disso. Quando a gente chegou lá, em 2019, que era o líder que estava nos recebendo, ele era um bruxo disfarçado. Ele era evangélico, cristão, mas também mexia com magia. E durante esse todo o tempo que eu estava na casa dele, eu comecei a observar alguma coisa estranha. Como são as culturas, né? Eu estou aqui tentando assimilar uma situação dessa, como uma pessoa pode ser pastor, mas você pode cristão e bruxo ao mesmo tempo. Você pode ir, você vai comigo agora, a gente está planejando para ir, você vai ver muita coisa estranha lá, nesse sentido. Então, por isso que eu falo, ir para a África não é só ir, não é só um turismo. A gente tem que ter uma preparação, primeira coisa, espiritual, física, psicológica, porque quando, lá em Romanos 8, quando Paulo diz que por amor a ti nós somos entregues à morte todos os dias, eu me encaixo nessa aí, que quando a gente vai, a gente só sabe que vai, a gente não sabe se volta. Porque ali os desafios espirituais é muito grande. Então, esse pastor, ele tinha envolvimento, e eu não sabia, mas Deus não deixa ninguém enganado. Eu tive um sonho que nós marcamos o primeiro batismo, e qualquer lago lá tem bicho, tem jacaré, tem cobra, tem bichos grandes, entendeu? E eu tive um sonho, que na hora do batismo vinha uma cobra muito grande, rolava no meu pescoço e tentava jogar eu para baixo, me afogar. E eu fiquei preocupado, e na hora que eu fui conhecer onde seria o batismo, onde que era? No mesmo lugar que Deus tinha me mostrado em sonho. Aí eu fiquei com medo.
Fiquei com medo. Tinha algumas pessoas já preparadas para batizar, já tinham dado curso antes de eu chegar lá. Chegamos lá, demos o pré-batismo. E todo mundo na fila do batismo para batizar. Na hora que eu pisei na água com muito medo, o diabo manifestou nele. Aí nós oramos, repreendemos, eu pedi ele para sair, chamamos o auxiliar, nos ajudamos, fizemos o batismo. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí eu lembrei da visão que a Raquel me falou. Alguma coisa errada tem na vida desse homem. E a gente foi descobrir, para resumir, que a história é um pouco grande, ele tinha ainda o pé lá, na magia, sabia fazer muitas coisas. Lá, a magia lá é como se fosse uma cultura, até as crianças sabem fazer, entendeu? E ali nós fomos batalhando ali dentro da casa dele. E um dos conflitos maior foi quando eu descobri isso, e fui descobrir as podridão dele, as coisas que ele fazia, e eu não concordava, e eu precisava sair, porque eu estava debaixo da tutela dele. Eu tive que procurar o governo, porque para a gente ir, ele tem que mandar uma carta convite. Então, durante o tempo que eu estiver em Moçambique, eu estava debaixo da tutela dele. Mas sabendo de tudo isso, fora, a história é muito longa. Precisava sair. Aí procurei o governo, saí, e na hora que eu falei com ele que eu ia sair, aí ele se revelou. Falou que eu não ia sair, que eu precisava ficar aqui. Aí nós brigamos feio. Chegamos quase a brigar de mão. Que ele trancou a porta, que eu não ia sair, e eu tive que... Entendeu? Que antes da gente ser homem, pastor, a gente tem... Homem de Deus, a gente é homem. A gente tem que ter autoridade. Aí eu fui para cima dele também, nós quase brigamos de mão. E ele viu que ele não estava lidando com pessoas bobas, e eu saí. E desse momento que eu saí, fui para um outro local, o governo, o pessoal lá que lá não tem prefeitura, não tem isso não. Tem o chefe do bairro, o secretário do bairro. Procurei eles, nós arrumamos um lugar para ficar. Eles me ajudaram a resolver a situação, até aquilo que eu te falei, do roubo que eu sofri lá. Tentaram roubar os nossos terrenos, as coisas que a gente tinha comprado. Graças a Deus conseguimos recuperar tudo. E aí começou a minha luta. Que ele, através da magia, ele fazia parecer cobra, escorpião, onde eu estava, entendeu? Teve um dia que o diabo literalmente manifestou, estava deitado, e acordei, tinha um homem em pé na minha frente, e na hora que eu fui levantar, meu corpo ficou todo dormente, eu não conseguia mover, entendeu? E só a minha mente que funcionava. E eu comecei a orar, a repreender, não falava nada, só em pé, assim, na minha frente, e eu deitado, dormindo na esteira. E eu perdi as forças. De repente, foi subindo aquele gelo, minha barriga chegando aqui, meu coração acelerado. Falei, gente, eu vou morrer. Meu Deus. E nesse momento, por isso que eu falo, vale a pena orar. Missões se faz de 3 jeitos: orando, indo e contribuindo. Se você não pode contribuir com o financeiro, ora. Se você não pode ir igual eu vou, contribua. Porque a gente precisa do dinheiro. E uma das coisas mais importantes no campo missionário é a intercessão. E, de repente, deu um grito dentro do quarto: Senhor Jesus, cobre Eliseu com teu sangue. Eu dei um pulo, consegui mexer, todo mundo veio correndo. Que mulher é essa que gritou aí? Eu falei, não foi nada não. Tal. Na mesma hora, o WhatsApp toca. A internet é muito ruim, 2019 ainda era muito ruim. Não sei se era via rádio, mas tinha internet. A irmã Nádia, que é amiga nossa há muitos anos: Eliseu, fica em paz, eu estou acabando de entregar uma consagração para você aqui agora, e o inimigo está tentando desafiar, mas a vitória é sua. Então, se Deus mostrou para ela aqui no Brasil, e ela estava acabando de entregar uma consagração ao meu favor, por isso que eu falo, o valor da oração, da intercessão, ele ultrapassa as fronteiras. Então, você que deve orar pelos missionários, tirar um tempo para orar pela obra missionária. Que a gente não sabe, nesse momento agora, tem missionário passando sufoco, passando roia. Eu mesmo passei muito aperto, questão de governo, questão de lutas espirituais ali. Então, assim, a oração é necessária no campo missionário. Então, assim, essa foi uma das maiores experiências que me marcou muito. E a voz que gritou dentro do quarto foi ela, a voz dela, que ela estava no momento de oração aqui, Deus. E assim eu vi a mão de Deus em várias coisas que aconteceu lá. Aí, para resumir a história, essa história foi comigo, aconteceu em 2019. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu contei algumas coisas para minha família. Aí teve a pandemia. Aí 2020, 2021 eu não voltei, por causa da pandemia. 2023, 2022 eu estava me preparando para ir. 2023 eu fui. E Deus é tão fiel, porque se eu fosse com esse bruxo vivo lá, a minha família ia ficar muito preocupada, a igreja. Eu contei algumas coisas por alto, não entrei em detalhe, tem coisas que eu não contei para minha família até hoje, que eu já passei lá. Porque senão eles ficam muito preocupados, não acreditam. Então, quem tem que acreditar no meu chamado sou eu. Então, assim, nem contei muita coisa. Então, se eu contasse, minha família não deixava eu voltar. O que Deus fez? Não, a Bíblia fala que nem Deus se alegra na morte do ímpio. E na semana de eu viajar para lá, ele faleceu.
Faleceu e eu oro que Deus tenha misericórdia da alma dele, porque eu tenho certeza que Deus deu tempo para ele ainda, porque ele deu uma doença nele lá, ele foi secando, secando, e não morria, ficava pele e osso. E na noite que ele pediu, me tira do hospital, me leva para dentro da igreja, eu quero passar a noite na igreja, aí ele morreu nessa noite. Então, assim, eu ia chegar numa semana, ele morreu uma semana antes. Porque se eu fosse com ele vivo, o pessoal aqui no Brasil não ia ter ficar muito sossego. preocupado. Então, assim, é nisso que a gente tem visto a mão de Deus na nossa vida, no nosso ministério, as experiências que eu tenho vivido lá são experiências tremendas. Vou contando aqui um pouco só desses 5 anos que a gente tem ido para lá. Pastor, na sua visão missionária, qual é o maior erro que as igrejas hoje cometem sobre missões internacionais? Olha, eu vou falar dentro da minha visão. Para mim, o maior erro que as igrejas cometem é não investir em enviar mais missionários. Porque hoje em dia, o que acontece? O pessoal faz de tudo para manter a igreja cheia. É campanha disso, é campanha daquilo. É grandes congressos, investe, traz pregadores. Tem pregadores, ele cobra 60 mil, uma ministração de 1 hora. Se ele pega, não precisa mandar os 60 mil, não. Se ele pega 10 mil e envia para a obra missionária, já dá para ajudar bastante. Eu mesmo estou passando dificuldade tremenda através da construção que eu faço lá. Então, 10 mil reais brasileiro equivale a 100 mil medicais. É 100 mil medicais. Dá para fazer muita coisa lá, apesar que o material de construção é muito caro. Então, na minha concepção, um dos maiores erros da igreja brasileira é não investir mais no campo missionário. Pastor, e nosso tempo está acabando. Fala para a gente como as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, podem apoiar o trabalho em Moçambique. Olha, primeiramente, orando, né? Que, como eu disse, missões se faz de 3 formas: orando, indo e contribuindo. Orar pelo projeto, entendeu? A gente está aberto a parcerias, a pessoas. Agora o pastor Jacques vai comigo, primeira vez que vai um brasileiro comigo, porque sempre eu vou sozinho. Então, assim, é até admirável a minha coragem, porque enfrentar o que a gente já enfrentou, enfrenta, não é fácil. Então, você vai ir comigo, você vai ver. Então, assim, é ir, orando, indo, e a contribuição, porque, infelizmente, tem falhado bastante. Então, se você quer contribuir, se você quer ser um parceiro do projeto, nos procura. Provavelmente, meu Instagram vai estar fixado no final, né? Então, você procura ali, entra com a gente, procura saber sobre o projeto, de que forma pode estar contribuindo, porque toda ajuda é bem-vinda, a gente não rejeita nada, entendeu? Porque os desafios ali é muito grande. Às vezes as pessoas acham assim, eu só tenho desafio lá, é milionário, milionário não, mas milhares de reais, até milionário, mas os desafios milhares de reais, e eu só tenho aqui 50, 100 reais que eu posso ajudar, não vai fazer diferença. Mas 50 reais faz muita diferença. Faz muita diferença. E se a gente arrumasse 1.000 pessoas servindo com 50 reais por mês, nós teríamos 50 mil. A gente terminaria as escolas, os abrigos. O senhor está com obra lá. Quais são as obras que o senhor está lá em construção? Nós já temos, nesse período de 5 anos que a gente faz esse projeto lá, já temos uma igreja pronta, que é a igreja de Amatanda. E a gente eu lembro da construção. Deixamos ela, sempre acompanhou, deixamos ela no ponto de telhado. Aí passei ela para o pastor Gabriel, ele arrumou um outro parceiro brasileiro aqui, então o projeto está expandindo, entendeu? Aí deixei na mão dele, nós partimos para Chimoio, já temos uma igreja pronta, e nós temos em Vanduz uma escola que já está pronta também, que atende mais de 1.000 e poucos alunos, na parte da manhã e à tarde, entendeu? E a nossa dificuldade agora é dar início à construção do orfanato, porque muitas dessas crianças não têm família. Pai morreu, mãe morreu, as pessoas lá morrem muito fácil, muito rápido. Então, nós estamos construindo, do lado da escola, um orfanato para cuidar dessas crianças e também uma casa de apoio para os professores morar, porque é a distância longa para eles ir e voltar. Muitos professores não têm onde nem ficar. Então, o nosso desafio nessa viagem agora vai ser construir o nosso orfanato, que é para cuidar dessas crianças. E eu estou com, igual você falou, às vezes tem gente que não acha que fazer missões tem que dar milhões, não precisa. Se você põe um valor no seu coração mensal por mês, eu tenho um grupo aqui chamado, você participa dele, né? SOS África. Então, tudo o que a gente tem feito na África até hoje é através do SOS África. Quero agradecer aqui ao Matheus, a Mariana, que é aquele empresário que eu te falei, que ele me dá passagem todo ano. 2023, quem me deu a passagem foi o pastor... Matheus é de Belo Horizonte, São Paulo? Matheus é de São Paulo. De São Paulo.
2023, quem me deu a passagem foi o pastor Edésio, pai do Nicolas, do deputado Nicolas, é meu amigo particular também, tem me ajudado todo mês, entendeu? É tanto que tive uma reunião com ele semana passada, algumas coisas eu preciso legalizar. Pai do Nicolas Ferreira, Pai do Nicolas deputado Ferreira, federal. pastor Edésio, é meu amigo de infância, então tem me ajudado bastante. 2023 ele me doou a passagem e os outros anos quem tem me doando a passagem é o Matheus Rangel, que é um menino novo, um casal de missionários, a esposa dele é influenciadora e tem me ajudado bastante. E também eu estou com uma rifa em aberto, nós estamos rifando um iPhone 15 no valor de R$1. Aquela igreja que a gente fez em 2023, eu finalizei ela com a rifa que a gente fez de um iPhone 13. Então, assim, foram 30 mil números, entendeu? R$1. Foi um valor que me ajudou bastante lá, que eu já levei e a gente fez. Então, nós estamos fazendo a rifa novamente. Então, quando você entra no meu Instagram, o link da rifa já está lá. Com apenas R$1, você vai estar ajudando a fazer a concorrer, né? Você vai estar concorrendo e ajudando a completar o projeto lá em Moçambique. E se você quiser também fazer parte do grupo, tudo que é feito lá, aquelas ofertas, aqueles vídeos que você vê, de fazendo compra, fazendo viagem, atendendo um, atendendo outro, é através do nosso grupo SOS África, um grupo de mantenedores. E não ajuda com muito. É um dá 10, outro dá 50, outro dá 100, outro dá 20, e assim nós vamos fazendo o projeto. Aí entra aquilo que eu te falei. A maior prova que Deus me chamou é essa, porque é muita coragem minha ir para lá apenas com a passagem, confiando que o dinheiro vai chegar. E o dinheiro tem chegado. Amém, pastor. Pastor, para a gente encerrar aqui, se o senhor pudesse deixar uma mensagem aí para a igreja brasileira, né, sobre missões ou sobre a missão, qual seria essa mensagem? Olha, o textuário nosso de todo crente, né? Que é Marcos 16 e 15. Foi a ordem que Jesus nos deu. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E também Mateus 28, que fala, ide, fazei discípulo. Não adianta só a gente ir, entendeu? A gente tem que ir, deixar um legado, fazer discípulo, preparar essas pessoas para poder realmente saber quem é Jesus. É o que a gente está fazendo lá. Nós temos focado bastante nas crianças, porque o adulto já está com a mente bitolada, já está com a mente fixada. Então, nós vamos trabalhar com essas crianças adolescentes da nossa escola. Para quê? Para formar futuros obreiros, pessoas que realmente conhecem Jesus da forma certa. Então nós, não basta só ir. Temos que ir e fazer discípulo, deixar um legado. Então, essa é a palavra que eu deixo para todos nós. Amém. Toda a igreja brasileira, une-se a nós. Porque o campo é vasto, mas poucos são os trabalhadores que têm disposto a fazer missões. Amém. E você que chegou até aqui no final desse vídeo, eu também quero compartilhar aqui um texto que é muito conhecido, que é Romanos 10, versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então está aqui o nosso missionário, que está indo para a África, tem um trabalho muito relevante lá, tem escola, agora vai fazer orfanato. Nós também tem aquele projeto lá, né, que me chamou muita atenção, que é o asilo, né? Sim. O asilo tem que ser feito lá também, porque as viúvas lá São abandonadas. são abandonadas até pelos próprios filhos, né? Pela família, pela sociedade. Sim. E como pregarão se não forem enviados? Essa pergunta de Paulo aqui ela é muito importante. Como pregarão se não forem enviados? Então, nosso clamor, a mensagem final desse Amicast aqui é: envie um missionário. Envie para as ruas, para os interiores, para os sertões brasileiros, envia para as nações. A sua contribuição ela é muito válida, muito válida. De R$1 a 1 milhão está pegando, né, pastor? Sim. Mais de 1 milhão a gente fica preocupado, velho. Porque a gente nunca viu tanto dinheiro assim, né? Mas a necessidade não é grande. Mas fique à vontade em abençoar. Eu vou deixar no final do vídeo aqui, desse vídeo, todas as informações do pastor, o Pix, vou deixar aí as redes sociais, o telefone dele para você entrar em contato e ajudar aí nessa viagem, nesse trabalho que está sendo feito lá em Moçambique. Pastor, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Por esse tempo aqui de comunhão, por esse tempo aqui de bate-papo. Espero muito estar com o senhor agora em maio lá. E em nome de Jesus vai ser bênção. Obrigadão, Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém. Só deixar uma última palavrinha, que às vezes as pessoas não entendem qual é o seu chamado. Só deixar para você o seguinte: aonde tiver uma alma, ali tem um campo missionário.
Às vezes você não vai ser enviado para a África, para a Índia, para outro país, mas o seu campo missionário é aqui no Brasil, na sua faculdade, na sua vizinhança, no hospital onde você trabalha. Onde tem uma alma, ali tem um campo missionário. Amém. Deus abençoe. Amém. E você que viu até aqui, deixa um like, compartilha esse vídeo, marca aí seu pastor, marca aí sua igreja, marca aí seus amigos. Deus abençoe. Até o próximo AmiCast.